Boa noite a todos os nossos irmãos que nos assistem, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, nossos irmãos da cidade de Japeri. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos juntos, falando exatamente das mensagens espíritas, falando do Evangelho de Jesus. E nós estamos num período muito especial para todos nós, ainda no mês de outubro. Na próxima semana, nós comemoraremos duas datas muito curiosas que nós já tivemos a oportunidade de explanar sobre elas. Nós teremos o Dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, e no dia seguinte, o Dia de Finados. São duas datas que, de alguma forma, historicamente falando, elas se relacionam. Nós já tivemos a oportunidade de fazermos um estudo sobre essa temática, mas apenas para nós relembrarmos, vou fazer uma breve explanação. Nós sabemos que a partir do século II, aqueles primeiros séculos, o século II, o século III, chamado de período apostólico, onde muitos personagens mártires se destacaram exatamente pela coragem que apresentavam, pela mensagem da Boa Nova, perseguidos, continuavam os estudos, ensinavam o Evangelho de Jesus, mesmo correndo risco de perseguição, mesmo correndo risco de morte. Foram muitos os personagens que morreram heroicamente no chamado período apostólico, que ele se inicia em meados do primeiro século e se estende até mais ou menos o século III, o século IV. É o período chamado de período apostólico. E no século II começaram a cultivar um hábito muito curioso, como nós já vimos. Diversos cristãos começaram a cultivar o hábito de rezar nos túmulos dos mártires que haviam morrido, relembrando a memória desses personagens, seus feitos. Muitos foram os mártires que acabaram sendo elevados ao status de santos pela Igreja Católica. E diversos cristãos, então, como eu disse, eles cultivaram o hábito de homenagear esses mártires. E eram muitos, homenageados em diversos dias, em diversos meses. Até que mais ou menos no século V resolveram então instituir, através daqueles concílios, um dia para que o indivíduo pudesse, de uma única vez, homenagear todos aqueles personagens que morreram heroicamente, os chamados mártires, em defesa, em memória da Boa Nova, das mensagens do Cristo. Então eles escolheram o dia 1º de novembro. Por isso, o dia 1º de novembro, ele é chamado de Dia de Todos os Santos. Seria o dia, então, em que todos aqueles heróis, todos aqueles mártires, todos aqueles cristãos da primeira hora que morreram em nome do Cristo, que morreram em defesa das suas convicções, que morreram pela mensagem do Evangelho, todos eles eram homenageados. Acontece que os séculos foram se passando. Aqueles mártires rapidamente deixaram de existir. As pessoas já não morriam para defender o Evangelho, para defender a Boa Nova. Muito pelo contrário. Em algum momento nós sabemos que aqueles personagens pegaram a cruz do Cristo e a inverteram, transformando-a numa espada, e aquela religião que havia surgido de perseguidos, ela lentamente se convertia numa religião de perseguidores, até que mais ou menos no século XIII, em mais um desses concílios, eles resolveram mudar novamente. Eles queriam uma nova data. Já que no dia 1º de novembro era o dia em que se homenageava aqueles cristãos mártires, aqueles cristãos santos, era necessário instituir mais um dia onde se pudesse homenagear os mortos comuns, aqueles mortos cristãos que não necessariamente eram mártires ou eram santos. Então, exatamente no dia seguinte ao Dia de Todos os Santos, instituiu-se o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos Comuns. Aqueles cristãos, aqueles personagens que morriam, não necessariamente morriam sendo santos, mas eram cristãos. Então, assim, criou-se no século XIII o chamado Dia de Finados, ou Dia dos Santos Comuns. E é comum nas práticas
de algumas culturas, a ida aos cemitérios, aos sepulcros, a ida aos gavetários, onde ficam ali os espólios, onde ficam ali os restos desses personagens, crendo essas pessoas que elas então recebem essas homenagens ali. E nós respeitamos, naturalmente, nós espíritas, por mais, e muito embora nós saibamos que os nossos mortos estão vivos, e ali nós temos apenas os restos de um aparelho gasto, nós respeitamos naturalmente as pessoas que pensam dessa forma, as pessoas que têm essas práticas religiosas, embora nós normalmente não o façamos. Mas as orações, a oração pelos finados, a oração por aqueles que partiram para a verdadeira vida, aqueles que partiram para a pátria espiritual é sempre boa. Existiam, como nós falamos num dos nossos estudos anteriores, um mito de que nós não poderíamos orar pelos nossos mortos, pelos aqueles a quem nós amamos, que retornaram à pátria espiritual dentro de nossas casas, porque acreditava-se então que eles nos visitariam, que eles iriam querer estar conosco. A verdade é que a oração é sempre boa em qualquer lugar. E aqueles que nós amamos, que antecederam o retorno à pátria espiritual antes de nós, eles nos visitam quando podem, nos visitam naturalmente. E é natural que seja assim, porque são laços que unem as criaturas, laços principalmente construídos através dos relacionamentos, construídos no amor. Então, meus irmãos, que nós aproveitemos esse dia para que nós possamos consolar as pessoas que acreditam terem perdido seus entes queridos, porque nós não perdemos pessoas. Nós temporariamente nos distanciamos. Eles retornam à verdadeira vida. Nós permanecemos aqui por mais algum tempo, mas o reencontro é certo, porque existem verdadeiramente laços que unem as criaturas, laços relacionados a sentimentos, a histórias que foram construídas, que nós possamos tirar esse dia 2 de novembro para lembrar naturalmente daqueles nossos desencarnados em gratidão, mas também para consolarmos, para levarmos esperança, para que nós possamos falar para essas pessoas que a morte não existe, que aqueles a quem elas amam não se perderam, eles permanecem vivos, e os nossos sentimentos e os sentimentos deles naturalmente também não se perdem, muito pelo contrário, estando eles no mundo espiritual onde tudo é mais verdadeiro e pautado em energias. É natural que esses sentimentos até aumentem e se multipliquem. Aqueles a quem nós amamos, nós não perdemos jamais. Então, na próxima semana, nós possamos utilizar esses nossos conhecimentos para auxiliar as pessoas que sofrem exatamente a dor de uma perda que não existe. E hoje, para o estudo de hoje, dessa nossa quarta-feira, eu gostaria de relembrar aquele que é a luz do mundo, naturalmente, como nós sempre o fizemos ao longo de todos esses meses. Nós sempre iniciamos os nossos estudos utilizando Jesus como referência, utilizando as mensagens do seu Evangelho. E também é uma passagem, nós escolhemos hoje também uma passagem que em outra ocasião nós já estudamos. Mas para que nós possamos nos aprofundar mais nela, é necessário que nós estejamos sempre revendo essas passagens, revendo as parábolas, revendo as mensagens dos Evangelhos. Nós sabemos que, num determinado momento, Jesus havia anunciado aos seus discípulos a sua necessidade de deixá-los. Afirmava ele que diversos profetas do passado, inclusive, haviam profetizado isso que estava para acontecer. Afirmava ele que ele tinha necessidade de retornar aos céus ou ao reino dos céus, e dizia aos seus discípulos, inclusive, que ele os aguardaria. Acontece que a fama dos feitos e da mensagem de Jesus, elas já rodavam aquela região. Muitos eram aqueles que se candidatavam a segui-lo. Muitos eram os curiosos que iam ao seu encontro, nas vezes em que ele falava nas estradas, nas praças, nas praias. Muitos o seguiam e muitos o aguardavam onde quer que ele fosse. Num determinado momento, então, já por volta do 3º ano do seu messianato, Jesus
faria a chamada entrada triunfal em Israel, em Jerusalém, me desculpem. Jesus entraria em Jerusalém e o povo todo o aguardava. Acreditavam que aquele seria o momento do seu triunfo. Isso porque, melhor explicando, era comum na cultura do povo hebreu, eles aguardavam um Messias, um Messias, eles esperavam a vinda de um Messias, de um emissário de Jeová, de alguém que iria libertá-los. Agora eles não se encontravam na escravidão, como eles se encontraram no Egito em algum momento, mas eles se encontravam sob jugo romano. Eles eram todos obrigados a pagar grande soma de tributos aos romanos. Eles encontravam-se então sob domínio romano. Isso deixava aquele povo extremamente triste. Não conseguiam compreender por que isso acontecia. Eles que se acreditavam serem o povo eleito de Deus, se perguntavam diariamente onde estaria esse Messias que eles tanto aguardavam para libertá-los. E eles esperavam um Messias extremamente belicoso. Isso porque o povo judeu era um povo extremamente belicoso. Grandes patriarcas e grandes reis do passado foram todos eles também importantes guerreiros. Nós temos a figura, por exemplo, do rei Saul em guerra contra os amonitas e retornando dessa guerra vitorioso. Mais tarde, em guerra contra os filisteus, ele chegou a vencer diversas batalhas. Embora em algum momento ele mesmo tombasse pela espada dos filisteus, ele conseguiu vencer os filisteus em diversas batalhas. O que levou o povo hebreu a perder a guerra para os filisteus é porque os filisteus já se encontravam dominando a metalurgia, e os hebreus, eles não estavam ainda na idade dos metais, vamos dizer assim, e eles normalmente lutavam usando ferramentas agrícolas. Mas mesmo assim, o rei Saul ele vence em diversas batalhas. Nós vamos encontrar a figura de Moisés conseguindo escapar do Egito e durante muito tempo proteger o seu povo. Nós vamos encontrar, por exemplo, a figura de Josué, sucessor de Moisés, invadindo a cidade de Jericó, invadindo militarmente, derrubando as muralhas e subjugando aquele povo. Então, todos os patriarcas, todos os reis, todos os grandes heróis hebreus foram também importantes guerreiros, e eles esperavam então um Messias que fosse também um general, que fosse também um guerreiro, que fosse alguém de comando, alguém militarizado. E Jesus ele tinha uma proposta completamente diferente, para o qual aquele povo não estava preparado. Jesus condenava toda forma de violência. Jesus condenava o revide e chegava inclusive a afirmar que amar aqueles que nos amam era nossa obrigação, mas o grande desafio era amar aqueles que nos perseguiam, aqueles que nos caluniavam. Nos convidava Jesus a amar os nossos inimigos. Era completamente diferente de tudo aquilo que eles imaginavam. Aqueles que o acompanhavam, os seus discípulos, aqueles que comporiam o colégio apostólico, eles não compreendiam, nem eles compreendiam a figura de Jesus, e nós vemos isso em diversas passagens. Eles estavam sempre esperando uma ira dos anjos, eles estavam sempre esperando o momento em que os anjos desceriam do céu para vingar o povo hebreu, embora caminhassem ao lado de Jesus. Eles estavam sempre na expectativa em que momento começaria a revolução, em que momento Jesus os libertaria da opressão, em que momento Jesus os libertaria dos romanos. Quando chega a entrada de Jesus em Jerusalém, tendo Jesus avisado que ele retornaria aos braços do Pai, que ele não poderia permanecer fisicamente ao lado dos seus discípulos, eles imaginavam que aquela entrada seria o grande momento esperado por todos. Era comum que grandes heróis
nós vemos isso entre os imperadores romanos, nós vemos isso em diversas culturas, eles retornassem à sua cidade sempre em grandes carruagens de ouro. Era assim com os Césares romanos. Eles retornavam vitoriosos das suas batalhas em grandes carruagens, em cavalos brancos, e à entrada de Jerusalém, Jesus pede aos seus discípulos que buscassem para ele um jumentinho, exatamente como um determinado profeta havia previsto no passado. Jesus entraria em Jerusalém montado num jumentinho, e o povo que sabia dos seus feitos, das suas curas, dos ditos milagres, a quando viram Jesus entrando em Jerusalém, eles imediatamente começaram a gritar que o Salvador havia chegado, hosanas a Jesus, e agitavam então folhas de palmeiras, como era de costume na época, colocavam folhas de palmeiras por onde Jesus passava, ao chão, flores e diversas homenagens. E Jesus tinha a chamada entrada triunfante em Jerusalém. As pessoas então começavam a perguntar aos seus discípulos, membros do colégio apostólico, quando é que Jesus os libertaria? Quando é que Jesus faria descer do céu o maná? Quando é que Jesus faria descer as riquezas? Quando é que seus anjos belicosos iriam chegar exatamente para que ele pudesse libertá-los? Em que momento se iniciaria a chamada revolução? Segundo o espírito Humberto de Campos, um dos discípulos de Jesus, quando questionado, ele teria dito que seria hoje, seria naquele mesmo dia, tendo em vista que Jesus havia pedido aos seus discípulos que eles arrumassem um espaço, um local, o local reservado onde ele pudesse se reunir com seus discípulos para realizar uma ceia, aquela que seria eternizada como a última ceia. Então seu discípulo iludido afirmava que possivelmente seria naquele mesmo dia que se iniciaria a esperada revolução. E era exatamente essa expectativa que fez, por exemplo, com que Judas Iscariote se equivocasse. Acreditavam então que a revolução se iniciaria após a entrada de Jesus em Jerusalém. E nós temos aquelas passagens registradas no Evangelho de João que nos relatam exatamente aqueles momentos eternizados naquela ceia, onde Jesus afirmava aos seus discípulos que já não era para eles nada diferente do que um amigo, porque ele havia revelado tudo o que ele tinha da parte com o Pai. E os seus discípulos todos embevecidos bebiam exatamente daquela fonte cristalina e amorosa de luzes que eram derramadas, quando num determinado momento os seus discípulos ainda mantinham aquela expectativa da revolução. Segundo o espírito Humberto de Campos, eles começaram a discutir entre si quem iria mandar, quem seria o comandante entre eles após a partida de Jesus. E eles começavam a discutir, um deles dizia: quem deve mandar deve ser Pedro, que é o mais velho. Outros diziam: não, deverá ser João, que é o discípulo mais amado. E eles começavam a discutir entre eles quem seria o maior, quem comandaria, quem levaria a mensagem da Boa Nova, quem levaria a mensagem libertadora de Jesus. Jesus, vendo então aquela discussão, ele levanta-se em silêncio, e os seus discípulos estavam tão comprometidos com o que discutiam que nem perceberam que Jesus havia se levantado. Jesus caminha ao redor da mesa, desnuda-se da sua túnica, cinge-se com um avental simples, exatamente como usavam os servos mais humildes. Pega de uma bacia, coloca-se de joelhos na frente dos discípulos e começa a lavar-lhe os pés. Jesus começa a lavar os pés de seus discípulos, o que havia os deixado extremamente chocados. Todos eles se chocaram com aquela cena, porque era Jesus o pastor de todos eles, era Jesus o Messias, e de repente o viam naquela situação servil, que o mais simples dos servos eram obrigados a fazer. Era costume naquela região desértica, quando um viajor chegava, um personagem ilustre, um visitante chegava numa propriedade, era comum que os servos dessa propriedade lavassem-lhe os pés e ungisse com
os seus cabelos com óleos perfumados. Era comum que os mais humildes, que o menor socialmente, que os servos, agissem daquela forma em Jesus. Jesus começava a lavar os pés dos discípulos, exatamente como os servos mais humildes faziam. Nós nos lembramos no Evangelho de Mateus uma frase de Jesus em que Jesus teria dito aos seus discípulos: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o primeiro a servir. Mas eu acho que a lição era ainda mais profunda. Quando Jesus lavava naquela atitude de submissão e servidão, Jesus dava lições muito mais profundas. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, nós temos uma passagem, no mínimo, engraçada. Pedro recusa-se a permitir que Jesus lave seus pés, o que imediatamente Jesus endurece na sua mensagem, dizendo: Pedro, se tu não permitires que eu lave teus pés, tu não poderás ter parte comigo no reino dos céus. Pedro fica então preocupado com a insistência de Jesus, imediatamente titubeia e diz assim: ah, Senhor, então além de meus pés, lava também a minha cabeça. Chega a ser engraçado. Jesus dava ali uma lição extremamente importante. Não são os títulos do mundo que importam. Ele ali naquele momento, ele agia e se apresentava como o mais simples dos servos. E nós muitas vezes nos iludimos com as coisas do mundo, com os títulos do mundo, com as posses do mundo, ignorando que tudo isso aqui é temporário, que a verdadeira vida nos aguarda do lado de lá. E nós levaremos daqui para lá aquilo que nós conseguimos guardar para dentro, naturalmente. Nós não levamos nossas posses, nosso patrimônio, o ouro, e muito menos os títulos. Os títulos são da terra e ficam na terra. Mas nós aqui na terra, por uma questão principalmente de status, nós valorizamos demais os títulos do mundo. Nós valorizamos demais. Para os nossos filhos, por exemplo, nós desejamos que todos eles ostentem os títulos do mundo. Por mais, nós valorizamos mais aquilo que nossos filhos guardarão ou aquilo que nossos filhos ostentarão para fora do que para dentro. Nós não nos preparamos para a morte e nós fazemos o mesmo com os nossos filhos, porque ao morrermos ou desencarnarmos, nós não levamos nada disso. É comum na cidade de Vassouras, onde eu moro, onde tem a Universidade de Vassouras, e nessa Universidade de Vassouras o curso mais famoso é o curso de medicina, por exemplo. E é muito comum que muitos pais queiram seus filhos médicos porque é algo realmente de status relevante na sociedade. É muito comum algumas histórias que são contadas, são comuns algumas histórias que são contadas nas formaturas, onde os filhos, ao se formarem, se dirigem aos pais e entregam seus diplomas, porque aqueles diplomas não eram para eles, eram para os pais, para que eles pudessem então ostentar aquele título. Nós vemos num filme biográfico recentemente, um filme nacional, que conta a história do Luiz Gonzaga e seu filho Gonzaguinha, que ele tinha tanta vontade de ter um filho doutor, e ele obriga o seu filho a entrar num curso de direito. Quando o filho se forma, ele entrega para o pai o diploma e o anel, porque era um desejo do pai, era um desejo de status do pai. Mas seu filho não, queria ser um artista. Recomendo que assistam esse filme biográfico, é muito, muito profundo nas nossas discussões sociais. E é comum também que as pessoas que ao se formarem, que fazem determinados cursos para que possam ter status social, para que possam ter posição social, elas acabam também se transformando em profissionais medíocres. Nós sabemos de médicos, por exemplo, que são famosos por venderem receitas médicas, por venderem atestados médicos. Nós sabemos, então, que aquele diploma serviu simplesmente para uma posição social, por uma posição do mundo, porque nós ainda nos iludimos com os títulos do mundo, ignorando grandes personagens, servos, simples, humildes no anonimato, que foram executores de grandes feitos, que se essas pessoas fossem melhor observadas, nós encontraríamos entre nós verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas, pessoas que com muita garra, com muita determinação, conseguem verdadeiramente
criar pessoas importantes para a nossa sociedade, pessoas esclarecidas, pessoas boas, pessoas verdadeiramente caridosas, que são verdadeiramente preparadas para o momento em que retornarão à pátria espiritual ou à verdadeira vida. São as pessoas que conseguem colocar o amor acima das coisas do mundo. Então nós vamos dedicar nossas homenagens de hoje para esses anônimos, para esses educadores, para essas pessoas que não apresentam os grandes títulos de status social, mas que são pessoas que verdadeiramente sustentam a nossa sociedade. Meditemos sobre isso, meus irmãos. A verdadeira vida nos aguarda além dessa vida, porque a vida continua e continua em abundância. Que nós saibamos compreender isso para atribuir valor àquilo que verdadeiramente tem valor e que com isso a gente não acabe se frustrando. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.